E aí galera, beleza? Hoje a gente vai resolver um exercício do livro de cálculo do Jorge Thomas, 11ª edição, volume 2. Esse exercício está na seção 15.1, página 403. Ele é o exercício de número 31. E ele é referente ao cálculo de integrais duplas. Então vamos ver o que ele está pedindo para a gente. Esboce a região de integração, inverta a ordem de integração e calcule a integral. Aqui está a nossa função. Vale lembrar que para a gente resolver, a gente resolve de dentro para fora. Então, está aqui seno de y sobre y, dy dx. Esses limites de integração de x a π é em relação a y. E o de 0 a π é em relação a x. Então, vamos escrever aqui que o y está variando de x até y igual a π. E o x está variando de 0 até x igual a π. Então, vamos esboçar essas retas no nosso gráfico. A gente traça duas retas aqui para fazer o eixo y e o eixo x. A gente atribui valores aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nossa primeira reta aqui é y igual a x. Então, deixa eu fazer uma tabelinha aqui. Todo valor que eu atribuir para x vai ser igual a y. Se eu tenho x igual a 1, y também vai ser igual a 1. X igual a 2, o y também igual a 2. Então, vamos traçar essa reta aqui no nosso gráfico. Y igual a x, porque que todo valor que eu atribuir para x vai ser igual em y. Y igual a π. Π é aproximadamente 3,14. Então, nosso 3 está aqui em y, 3,14 estaria mais ou menos aqui. Traça uma reta. Aqui é x igual a y igual a π. X igual a 0 é uma reta no nosso eixo y. Então, x igual a 0 é isso aqui. E x igual a π, π é aproximadamente 3,14, então a gente traça uma reta mais ou menos aqui assim. X igual a π. Então, a gente percebe que ele quer o cálculo da área dessa região. Então, vamos reescrever a integral invertendo a sua ordem. Então, a gente escreve aqui seno de y sobre y, dy dx. Agora, a gente vai inverter. dx, dy. A gente vai olhar de onde que o x está variando. X está variando, a gente traça uma reta aqui para olhar a variação de x. Ele está variando de 0, que é essa reta aqui, a x igual a y, que o y, x vale y aqui, de 0 a y. Agora a gente faz a varredura. A nossa varredura para a gente achar os limites superiores. Está variando de 0 até esse ponto aqui, ó. Esse ponto P. Está variando de 0. Nesse ponto P é a interseção. Só que aqui está falando que y é igual a x. E o nosso y vale π e o x vale π. Então, está variando de 0 a π. Então, a gente tem que resolver essa integral. De 0 a π, que é
a integral superior. A gente resolve essa de dentro. A integral de seno de y sobre y em relação a x vai ser seno de y sobre y vezes a integral de dx é x. Isso está variando de 0 a y. Repare que aqui seno de y sobre y continuou, porque em relação a x ele fica sendo uma constante. E agora a gente substitui. A gente vai reescrever essa função substituindo os valores. Aonde for x a gente substitui y, menos aonde for x a gente substitui 0. Então vai ser a integral de 0 a π seno de y sobre y vezes, substitui, o meu x aqui vai valer y, menos seno de y sobre y vezes, substitui o x por 0, 0, dy. Aqui a gente pode simplificar, e tudo que multiplicado por 0 é igual a 0. Então, o que restou foi integral de 0 a π seno de y, dy. Agora a gente resolve essa integral. A integral de seno de y, a gente resolve essa integral. Seno de y, dy. A integral de seno de y é igual, vou deixar aqui por fora, menos cosseno de y. Mesma coisa. Aqui está variando de 0 a π. Mesma coisa, agora a gente substitui. Onde for y a gente substitui por π, menos onde for y a gente substitui por 0. Então vai ser menos cosseno de π menos cosseno de 0. Isso vai ficar. É bom sempre lembrar que para resolver cosseno de π e cosseno de 0, na calculadora ela precisa estar em radianos. Então, ficar menos cosseno de π é menos 1. Menos cosseno de 0 é 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos com menos dá mais, 2. Então, esse é o nosso resultado. Valeu, galera. Obrigado.